Tradição é tradição. Teve a Cidade Verde na eleição. E tudo da eleição 2020 você fica sabendo aqui, desde a situação nos municípios, no interior do estado, também aqui na capital, aliás, repetindo, dia movimentado em Teresina, reunião do PSDB com o PSL, convenção partidária do PMB, Elivaldo Barbosa. Exatamente, só iniciando a temporada das convenções, que prossegue na segunda-feira, com mais partidos realizando os eventos que homologam candidaturas majoritárias e proporcionais. E vamos trazer também informações com pré-candidaturas que estão sendo propostas para entender qual é a ideia desses candidatos para a Teresina que pretendem administrar no futuro. É o caso da pré-candidata pelo PSOL, Lucineide Barros, que está aqui conosco ao vivo e conversa com a gente a partir de agora. Candidata, ou pré-candidata, perdão, Lucineide Barros, muito obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Gostaria de começar perguntando para a senhora como o PSOL tem pensado uma administração para a cidade de Teresina a partir de 2021. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigada, Joelson, obrigada ao Elivaldo, saudar todas as pessoas que nos acompanham e agradecer pela oportunidade. Nós estamos em um processo de construção da proposta que queremos apresentar à Teresina. Esse processo tem sido muito interessante, nós temos feito seminários semanais, com a participação de lideranças comunitárias, lideranças sindicais, pesquisadores, técnicos, enfim, as pessoas que têm interesse em discutir conosco sobre Teresina, né? E nesse processo a gente tem feito um diagnóstico no sentido de compreender com mais profundidade essa realidade tão sofrida da maior parte da população de Teresina e, a partir desse diagnóstico, desenhar a nossa proposta para o debate nessas eleições. Boa tarde, pré-candidata Lucineide. A senhora tem uma larga atuação em movimentos sociais, movimentos comunitários, já dirigiu até entidade voltada para a atuação na área da moradia popular e agora na academia tem uma atuação também muito forte como professora universitária. O que a senhora, com a sua pré-candidatura, e já vai ser candidatura, defende, por exemplo, em relação ao déficit habitacional, a condições de moradia para os teresinenses, que, sem dúvida nenhuma, essa questão estará em debate na campanha eleitoral? Sem dúvida. Elivaldo, nós estamos organizando o nosso programa em 4 eixos. O primeiro eixo, que é um pouco que vai dirigir a nossa discussão com Teresina, é sobre o bem viver. Nós estamos dizendo que Teresina não pode continuar sendo um município marcado pela pobreza intensa, pelo desemprego cada vez mais ampliado e por uma condição de desigualdade extrema, em que nós temos concentração não apenas econômica, mas também concentração de poder político, considerando que nós temos aí esse grupo que atualmente administra, se a gente conta a partir do Alferraz, do governo Alferraz, são quase 35 anos no poder. Então, temos dito que, em relação ao bem viver, é necessário adotar uma política educacional que vá na direção contrária ao que tem sido feito até agora. Quando eu era dirigente da FANC, você lembrou muito bem, eu militei no movimento comunitário no final dos anos 90 e nos anos 2000, a gente falava de um déficit habitacional em Teresina de 80 mil unidades. Então, a grande pergunta é, o que aconteceu nesse período todo que nós continuamos ainda com um déficit de cerca de 60 mil unidades, tendo tido programas de largo alcance, como foi o programa Minha Casa Minha Vida, não é? Por que é que esse déficit continua tão alto? Mas aí a gente vai compreendendo nas análises que faz que, na verdade, essa política instalada, ela não pode atacar o déficit pela sua raiz.
porque ela não consegue enfrentar a questão da especulação imobiliária, ou seja, nós continuamos com muitos terrenos desocupados para favorecer a determinados grupos econômicos, ela não consegue atacar a questão da regularização dos imóveis. Nós temos situações muito graves de comunidades que vivem a vida inteira em um determinado lugar e não conseguem regularizar os seus imóveis porque as taxas cartoriais são muito caras. Nós temos uma situação em que grande parte dos recursos dirigidos à política educacional não alcança a faixa onde estão as pessoas que mais precisam, que é a faixa de 0 a 1 salário mínimo. Não é? O que nós estamos vendo nesse quadro é que enquanto o déficit aumenta, ele na verdade não está estacionado, ele aumenta, nós temos uma situação em que aumenta também o número de condomínios fechados, de pessoas vivendo em condições muito privilegiadas, então tem uma coisa errada aí. Nós estamos dizendo que é necessário instalar em Teresina uma política do bem viver, que altere as prioridades. Não dá para a prioridade continuar sendo jogar as populações empobrecidas nas periferias da cidade, cada vez mais distantes do alcance do poder público. Mas também estamos dizendo que é necessário cuidar do meio ambiente, é necessário cuidar do transporte, do trânsito, da mobilidade. Nós não podemos continuar com essa política que não valoriza o nosso patrimônio material, imaterial, a nossa memória. É necessário cuidar da educação, não dá para sustentar uma educação na base da propaganda, porque, na verdade, a vida da população que depende da escola pública está dizendo que essa não é uma educação efetiva, ela não muda a vida das pessoas. É necessário valorizar o território rural. Nós temos cerca de 82% de território rural em Teresina e não temos condição de viver com o que esse território poderia produzir. Esses dias mesmo nós tivemos uma conversa com uma professora da universidade que estava contando uma experiência para nós muito curiosa, dizendo que, por exemplo, num projeto na comunidade Soninho, 28 famílias trabalham em 2 hectares e trabalham produzindo através da agroecologia, não é, conseguindo se alimentar e ainda produzir algo de excedente para a condição da renda da família, né? Então, que lógica é essa, em que nós temos um território rural tão vasto e não temos condição de nos beneficiar com o que esse território precisa? Porque não há assistência, porque não há uma política de distribuição da terra, primeiramente, não há incentivo ao crédito. Então, tudo isso é dessa lógica do bem viver que nós estamos discutindo. Mas também... desculpa, pois não. Desculpa interrompê-la, pré-candidata, mas só para aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho, até porque nós temos um limite de tempo, para que a senhora fale um pouquinho também sobre o leque de alianças ou diálogos com outros partidos que fazem parte das mesmas correntes do PSOL. A intenção do PSOL é ter uma chapa pura também para o ano de 2020? Olha, a discussão que nós temos feito, inclusive por orientação do nosso Diretório Nacional, é que nós não podemos fazer aliança com grupos que estão no poder ou que estão próximos ao poder, que retiram direito dos trabalhadores, que atacam a previdência pública, que não cuidam da segurança das pessoas e que atacam os movimentos sociais. Então, é nesse sentido que nós estamos, sim, nessa linha de uma chapa pura, não porque não tenhamos outros partidos aqui que estão nesse bloco da esquerda, mas porque os partidos estão organizando as suas estratégias já há algum tempo, não é? E no que a gente tem discutido, tem visto que tem nos restado essa alternativa de estar numa chapa pura. Então, essa é a pretensão do PSOL, né? Quando é que vocês devem homologar essas candidaturas? Olha, nós devemos ter uma reunião hoje à noite que vai definir a data da convenção e também deve definir a vice. Na verdade, nós estamos chamando de co-candidatura a prefeita,
a prefeitura e hoje a gente deve tomar essas decisões. Mas eu queria ainda dizer uma coisa sobre o nosso programa, se ainda é possível. À vontade, à vontade. Sim. Obrigada. É que eu falei do primeiro eixo, que é o eixo do bem viver. Mas nós temos um outro eixo que fala sobre as vidas que constroem Teresina. Estamos dizendo que é necessário que haja uma política em Teresina que cuide das crianças, que cuide dos adolescentes e jovens, que respeite e valorize a população LGBT, as mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, indígena. Não é possível conviver com uma realidade de indígenas que estão em nossa cidade depositados em lugares de abandono. Um outro eixo é sobre as vidas que importam. Nós estamos dizendo todas as vidas importam. E, portanto, é necessário superar a política de insegurança que reina principalmente na periferia da nossa cidade, onde a juventude é permanentemente agredida nos seus direitos, no seu direito de ir e vir, no seu direito de desfrutar de alguma condição de lazer, porque a gente sabe que o lazer, infelizmente, não chega na periferia. É necessário que a juventude crie as suas alternativas e permanentemente esses jovens são atacados, violentados pelo próprio poder municipal, através da Guarda Municipal. Esses são depoimentos permanentes que se tem, né? Um outro eixo é em relação à saúde. Estamos dizendo que saúde não pode ser para o mercado. Saúde precisa ser para a vida. Teresina vem de uma propaganda, tanto na educação como na saúde, de estar muito bem situada na promoção dessas políticas. No entanto, tanto na educação como na saúde, o que a gente vê é que a administração municipal abre mão de fato, administrar a política, tanto de educação como de saúde, porque avança em um processo muito rápido de privatização, tanto da educação através de contratação de empresas como o Instituto Alfa e Beto, como o Instituto Ayrton Senna, Instituto Lema, que controlam desde o currículo até o que as professoras irão ensinar. Na saúde não é diferente. Nós temos uma boa rede instalada, nós temos profissionais muito competentes. No entanto, o que nós vamos encontrar é a maior parte das pessoas empobrecidas que precisam na fila, aguardando por atendimentos elementares. Então, a saúde não pode ser para o mercado, tem que ser para a vida. E, finalmente, nós estamos dizendo da necessidade de construir um processo radical no sentido de ser aprofundado, de participação popular, de controle social. É necessário que a população compreenda que tudo que há no município, que tudo que é administrado pelo poder público municipal lhe diz respeito. É necessário que a população conheça o orçamento da sua cidade, do seu município. E nós estamos dizendo que é necessário, inclusive, superar o engodo do orçamento popular. Porque esse engodo tem dito para nós que as grandes decisões sobre o que precisa a população não ocorrem nos fóruns do orçamento popular. Elas ocorrem mesmo nos gabinetes. Né? Só para se ter uma ideia, o que hoje é destinado de emenda parlamentar é mais do que é destinado para o orçamento popular. Então, são coisas como essas que nós pretendemos discutir com a população de Teresina. Certo, eu queria agradecer a senhora, professora Lucineide, muito obrigado pela participação conosco, pré-candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSOL, falando a respeito dos eixos que vão nortear o PSOL em um eventual mandato comandado pelo partido aqui na cidade de Teresina. Muito obrigado pela participação, obrigado pela atenção. Eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigado, professora. Está aí o PSOL tendo, mais uma vez, candidatura própria nas eleições em Teresina, Edivaldo Barbosa. É verdade. Sempre marca presença com suas ideias, as propostas, candidatos, sempre diversificando e numa linha aí de esquerda para buscar influenciar o eleitor teresinense na eleição municipal.